Estamos fazendo a leitura continuada do Evangelho de São Mateus, o primeiro Evangelho. E nós continuamos onde paramos, no início do capítulo 15. Muito obrigado pela presença e vamos ao capítulo, não é? Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia. Quem lê? Posso. Bom, é bom fazer uma introdução ou ao menos uma apresentação. Este texto que aqui entra é um texto de controvérsia. E é preciso entender que a igreja da época de São Mateus era uma igreja na qual existiam controvérsias. Estas controvérsias aqui são mais antigas do que o texto quando foi escrito. Na verdade, nós colocamos as mãos naquilo que mais tarde receberia o nome de paulinismo, ou seja, uma maneira de se interpretar a Torá, o antigo Pentateuco, por parte dos cristãos. Quem radicalizou e depois foi seguido por todas as igrejas, as principais igrejas cristãs, foi evidentemente Paulo. A grande discussão parece ter sido esta: existe ainda espaço e lugar para a Torá de Moisés, o Pentateuco, com os seus 613 preceitos, para nós cristãos? E se existe lugar, qual o lugar dela? Bem, antes de começarmos a ler o texto, para ilustrar aqui ao telespectador, e vocês também tomem consciência, é preciso dizer quanto segue. Jesus, em vida, não deve ter lutado contra a Torá de Moisés. Jesus, historicamente, não se deve ter pronunciado contra estes preceitos. O que Jesus historicamente deve ter feito? Historicamente, Jesus resolvia casos concretos. E resolvia casos concretos sem apelar para a autoridade de quem quer que fosse, em primeira pessoa do singular. E, nesta solução, fazia emergir sempre o amor e a misericórdia, que deveriam vencer sempre o legalismo. Isto Jesus devia fazer nas suas parábolas, nas suas pregações a respeito do reino de Deus e até nas suas curas e exorcismos. Mateus, escrevendo este evangelho nos anos 80 da nossa era, provavelmente para uma comunidade mista, isto é, criada por cristãos vindos do paganismo e cristãos vindos do judaísmo, assume uma posição moderada. Não elimina a observância dos 613 preceitos. Este texto aqui que vamos ler deveria ser lido à luz do que ele falou no capítulo 5º do seu Evangelho, versículos 17, 18 e 19, mas parece ter subordinado toda esta observância ao que é mais importante, ao amor e à misericórdia. Portanto, Mateus assume uma posição intermédia. E, nesse caso, ele deveria ser sensível à mentalidade daqueles cristãos provindos do judaísmo, que possuíam nas costas uma grande herança mosaica. E Paulo? Paulo foi radical. Para Paulo, os 613 preceitos cerimoniais da lei mosaica não têm mais nenhuma consistência para os cristãos. Aceita o decálogo
de todo o Pentateuco aceita apenas o Decálogo e insiste na fé, na esperança e na caridade e nos dons do Espírito Santo. Esta é a posição radical de Paulo. E nós devemos dizer que as grandes igrejas cristãs assumem a posição paulina. Nenhuma grande igreja cristã, protestante, católica, ortodoxa, urge o cumprimento dos 613 preceitos. Bem, mas isto agora. Quando Mateus escreveu, as coisas não estavam assim tão claras ainda, embora já se delineasse a orientação futura. E com esta interpretação, vamos à leitura pausada do texto e eu faço as intervenções oportunas. Então, o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 1. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Fariseus e escribas. Bem, havia escribas que eram do partido dos fariseus. E, portanto, a este propósito, Mateus está correto. E disseram: Vindos de Jerusalém. Notem a proveniência de Jerusalém, não vem coisa boa para o lado de Jesus. E disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que não lavam as mãos quando comem. Bem, isto não estava nos 613 preceitos da lei mosaica, mas era halaká, isto é, tradição oral dos rabinos, ou melhor, dos escribas e dos fariseus, que queriam que essa tradição oral tivesse o mesmo peso da tradição escrita. Com outras palavras, que a tradição oral proviesse de Deus também. Ele respondeu-lhes: Olha, a resposta de Jesus não vai diretamente nesta linha. Com outras palavras, Jesus não responde diretamente a esta pergunta. Por que não lavam as mãos? Pelo contrário, levanta um questionamento. e vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E agora vem um exemplo concreto da violação do mandamento de Deus. Com efeito, Deus disse: honra pai e mãe, Honra teu pai e tua mãe. e aquele que maldisser pai ou mãe, certamente deve morrer. Este é o famoso quarto mandamento do Decálogo, sem nenhuma exceção por parte de Deus. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, Isto é, uma prática que, à primeira vista, nos leva a condenar por inteiro o judaísmo. Se alguém disser o que devo a meu pai e minha mãe para seu sustento, sobretudo na velhice, quando estão necessitados, eu o consagro a Deus, neste caso, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. bem, é claro que aqui o casuísmo, o caso concreto, vem descrito de tal maneira que não podemos deixar de condenar. Na realidade, as coisas eram mais complexas. Os judeus sabiam que existiam ou poderiam existir votos imorais. Isto é, votos que não se fazem, votos que não têm nenhum cabimento e, portanto, nenhuma força vinculativa. Agora, a diferença entre judeus e cristãos neste caso está no seguinte: para os cristãos é evidente que tudo isto não tem cabimento porque viola o mandamento maior, que é o amor e a misericórdia. Para os judeus,
era preciso examinar caso por caso. Não havia um princípio geral como para os cristãos. Aí está a diferença entre judeus e cristãos. É claro que isto aqui tudo é colocado na boca de Jesus, mas nós podemos imaginar esta discussão bem viva no seio da comunidade de Mateus. Até que ponto o judaísmo é tolerável dentro desta comunidade? E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são mandamentos humanos. E até aqui vem a resposta de Jesus. O segmento lógico está nos versículos seguintes, mas nós vamos fazer o nosso intervalo costumeiro e voltamos. Estamos de volta. E Jesus levanta um outro argumento que não apareceu até agora. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Este é um logion atribuído a Jesus. Através deste logion, o evangelista, que não é tão radical quanto Marcos, a sua cópia, também toma partido com relação à alimentação pura e alimentação impura, alimentação kosher dos judeus. Toma partido afirmando, ou melhor, relativizando esta questão, que não foi levantada pelos escribas e pelos fariseus. Aqui nós temos um carrefour de tradições juntadas pelo evangelista, à medida da sua possibilidade. Este logion não é radical, repito, como Marcos. Marcos diz, ele declarava assim puros todos os alimentos. Uma nota anacronística, porque historicamente Jesus não afirmou nada disto. Melhor, isto viria muito depois. Se Jesus tivesse em vida afirmado isto, não se entenderiam as batalhas todas que viriam a este propósito entre Pedro, Paulo e os outros primeiros cristãos, se Jesus já tivesse dado a resposta definitiva. De qualquer maneira, há uma relativização dos preceitos, sobretudo no que diz respeito à comida e à sua secularização. O que entra no homem não torna impuro o homem. Por quê? Porque segue um caminho secundário. O centro do homem não é o estômago. O centro do homem, para os antigos e para o mundo bíblico, não eram também os intestinos. O centro do homem é o coração. Se o que entra de fora no homem não atinge o coração, não o atinge na sua centralidade, o atinge na sua periferia, vamos dizer. E o que atinge o homem na sua periferia, da boca para o estômago, do estômago para o intestino, do intestino para a fossa, não o pode manchar. Mas o que sai do homem, isto não vem da periferia, isto não vem nem da boca, melhor, nem do estômago, nem do intestino, isto vem do coração. E estas coisas realmente mancham o ser humano. Não foi isto que os fariseus de Jerusalém vieram perguntar a Jesus, mas o evangelista se serviu desta controvérsia para inserir nela outras tantas controvérsias que queria ver resolvidas na sua comunidade. Este logion de Jesus é um logion um tanto misterioso,
E a resposta direta a este logion está 2 versículos depois. Pedro, interpelando-o, pediu-lhe: explica-nos a parábola. Não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai do homem é que o torna impuro. Percebe? Então, a continuação lógica desta frase está 2 versículos depois. Porém, o evangelista inseriu 2 versículos intermédios para condenar em bloco o farisaísmo e a sua origem. Vamos ler o texto. Então os discípulos, acercando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados? Ele respondeu-lhes: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Isto é, os fariseus não são uma plantação de Deus. Não poderia haver uma condenação pior. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Bem, e aí está a condenação compacta, global, do farisaísmo. Mas agora Jesus vai explicar o logion anterior, do puro e do impuro, do que torna puro e do que torna impuro. Vamos lá. A explicação eu já dei, basta ler o texto. Pedro, interpelando-o, pediu-lhe: explica-nos a parábola. Disse Jesus: nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isto que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E aqui no finalzinho apenas está a resposta à pergunta inicial dos fariseus. Por que os discípulos não lavam as mãos? Por que os teus discípulos não lavam as mãos, segundo a tradição dos antigos? Aqui está. Comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Com outras palavras, Jesus aqui, e é bem conhecer o estilo de Jesus, deixa as coisas secundárias e vai ao que é essencial. O que é mais importante a um ser humano? Ter um coração límpido e puro, ou tratar bem das suas mãos? Ou tomar alimentos com mãos lavadas e, quem sabe, ungidas e cheirosas? Jesus não se deixa envolver pelo acessório. Isto aqui é, na sua profundidade, é grande para nós. O importante não são, as mais das vezes, estas coisas que nos parecem tais. Muitas vezes, o importante não é visto por nenhum de nós. Bem, a controvérsia está terminada. E o versículo seguinte quer indicar este término. Jesus partiu dali, ou seja, deixa os fariseus e os escribas, que não são plantação de Deus, entregues a si próprios. Parte dali. É Jesus que se vai, não são os fariseus que vão embora. É Jesus que se afasta deles. Retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando. Bom, aqui nós temos uma pequena dificuldade. Se ele foi para Tiro e Sidônia, atualmente Líbano, como é que poderia vir uma mulher cananeia, de Canaã? O Líbano não está exatamente em Canaã. Provavelmente, na origem desta perícope, a famosa Ciro-Fenícia de Marcos, a cópia de Mateus, era uma pagã que vivia na Galileia. Agora, veja o contraste que o evangelista está construindo.
Jesus acaba de deixar pessoas que pensam ter a chave da vontade de Deus nas próprias mãos. Os repele, parte deles, deixa-os entregues a si mesmo. Se encontra com o oposto, com a antítese, uma pagã, uma cananeia. E que faz esta cananeia? Veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Bem, endemoniada é uma maneira de se descrever uma doença desta filha que nós não temos como atualmente individuar. No passado, estas coisas eram facilmente entregues ou atribuídas a Satanás, sobretudo se tratasse de distúrbios mentais. Continue. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E esta é a reação não apenas dos discípulos de Jesus, mas de muitos cristãos. Despede-a, nos incomoda demais. Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esta é uma afirmação que Mateus coloca na boca de Jesus. Historicamente, Jesus não pregou o reino de Deus a nenhum pagão. A hora dos pagãos viria, mas viria num segundo momento, viria com a ressurreição. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorrei-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Bem, é preciso dizer que cachorrinhos na antiguidade eram animais estimados. E muitos deles domésticos e até caseiros, como os nossos cachorros também. Agora, uma coisa é a comida dos seres humanos, outra coisa é a comida do cachorro. O cachorro não come à mesa com os seres humanos e normalmente não come exatamente o que comemos nós. Cada um come a sua comida. Uma é a comida dos filhos, outra é a comida dos cachorros. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela reconhece o grau inferior. Ela é um cachorrinho com relação aos judeus convidados da primeira hora. Mas ela, na sua insistência, afirma que os cachorrinhos, de vez em quando, se aproveitam das sobras das mesas dos homens. E aqui nós temos bem o contraste desta pobre cananeia com os fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Aqueles não tinham fé, não estavam preparados, esta sim. Bom, nós vamos encerrar. Leia o versículo final. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. O nosso programa está encerrado. Nós continuaremos a perícope seguinte na próxima semana. Muito obrigado.